Fala, abençoado! Estamos aqui com mais uma mensagem do canal Alex Benção. Mais uma vez queremos agradecer pelas pessoas que têm orado por nós, principalmente a oração. A gente precisa muito. Nosso intuito é transmitir a palavra de Deus e abençoar vidas. Então sempre é uma barreira, sempre é uma luta, uma dificuldade muito grande. E quero agradecer as pessoas que estão compartilhando, estão curtindo, estão se inscrevendo. Eu não costumo ficar pedindo para as pessoas compartilhar, se inscrever, porque eu creio que isso vai ser Deus no coração de vocês. Mas realmente o YouTube ele só vê se o canal é relevante para poder ele indicar para outras pessoas pelo número de compartilhamento, de inscrição, de comentário. Então, vocês, meus amigos, que têm sentindo que essa palavra tem sido bênção para a tua vida, olha aí se você se inscreveu, de repente você nem se inscreveu. Se você não sabe, pede ajuda a alguém para te mostrar. E não estou com vontade de fazer nada disso. Amém. Mas que tu receba essa palavra, que ela seja bênção para a tua vida. A mensagem de hoje, o tema é o seguinte: um homem pregou uma mensagem com raiva. Um homem pregou uma mensagem com raiva. E 120 mil pessoas creram na mensagem, se arrependeram e mudaram de vida. De quem eu estou falando? Sim, do profeta Jonas, Joninha, gente boa. Mas antes de eu entrar necessariamente na palavra, permita agora eu fazer uma defesa apologética, uma defesa da fé sobre o livro de Jonas. Alguns teólogos liberais, eles defendem a ideia de que o livro de Jonas não foi real, é uma grande parábola. E eu fui ver por que eles argumentam isso. E o argumento, vou dizer para você, é muito fraco. O argumento principal que eles alegam que o livro de Jonas é uma parábola, primeiro, como um grande peixe poderia ter engolido um homem? Se as baleias que hoje existem, elas não conseguem fazer isso. Apesar de alguns vídeos, se vocês forem procurar no YouTube, recentemente uma baleia engoliu uma lancha. Não chegou a engolir, mas ela chegou a entrar completamente a lancha. Mas não vou entrar nesse debate. Eu vou entrar nas bases bíblicas. Primeiro, Jonas. Quem é Jonas? Jonas existiu ou foi um personagem? Meu irmão, você conhecer a Bíblia se explica por ela mesma. É uma das teses, das principais teses defendidas, é que a Bíblia se explica por ela mesma. A teologia diz isso. Então, o que acontece? Em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, cita Jonas. Diz assim, que Jonas, profeta Jonas, filho de Amitai. Quem era Amitai? O pai de Jonas. A filiação de Jonas, sabe como é que era? Profética. O pai de Jonas, Amitai, era um profeta. Então, Jonas existiu. Mas qual o problema deles? É o grande peixe. E também, um fato que depois eu vou citar aqui na palavra que eu vou trazer, lá na frente, um pé de abóbora que vai nascer em um dia e um grande verme vai comê-lo, ele vai morrer no mesmo dia. Essas duas situações, segundo os teólogos liberais e alguns teólogos também, dizem que é uma parábola. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é um livro de fé. Ele não se preocupa em ser um livro científico. Mas acontece que nessa palavra aqui existe verdade científica, porque o pai da ciência é Deus. Isso aqui é uma carta. A Bíblia é uma carta de Deus para os seus filhos. Uma carta para os nossos corações. Mas essa palavra, alguns escritos foram escritos há mais de 5.000 anos e outro há mais de 2.000 anos. E aqui, durante muitos anos atrás, quando a ciência
não tinha criado o satélite, o microscópio, e a ciência não era tão avançada, ela afirmava categoricamente que algumas verdades que estavam nessa palavra não tinha base científica e era mentira. E o que acontece? O que a Bíblia falava que a ciência dizia que era mentira, com o advento do satélite, do microscópio e o avanço da ciência, aquilo que eles diziam que era mentira da palavra se comprovou que era uma grande verdade. E a ciência teve que aceitar essas palavras. Vou dar um exemplo para vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 15, a Bíblia diz assim, que uma é a carne do peixe, outra é a carne dos animais, a outra é a carne dos homens. Rapaz, só depois com o advento do microscópio que a botânica foi se aprofundar e descobrir que realmente são a carne desses três seres, o peixe, o animal selvagem, os animais domésticos, é diferente da carne do homem. Nesse mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, diz que Deus criou as plantas segundo a sua espécie, os animais segundo a sua espécie. Leão gera leão, elefante gera elefante. E esse mesmo capítulo diz que as estrelas se diferem uma da outra em glória, de glória em glória se diferem as estrelas. Rapaz, são afirmações há mais de 2000 anos atrás, que a ciência só depois, com a tecnologia, foi descobrir essas verdades que a Bíblia já dizia. Em Isaías 40:20, a Bíblia diz que os pés de Deus estão sobre a circunferência da terra. Galileu Galilei, ele pegou essa afirmação da Bíblia para defender que a terra era redonda, e infelizmente naquela época, da Era das Trevas, ele teve que voltar atrás nessa afirmação, porque senão ele seria morto, porque naquela época se acreditava que a terra era plana, e no final havia um abismo, dragões que devoravam os barcos que tentassem passar desse limite. Então a Bíblia está cheia de afirmações, cidades que a Bíblia cita aqui, que os homens diziam que não existia, hoje arqueólogos descobriram cidades inteiras. Então você percebe que cientistas ateus tiveram que se curvar diante de algumas afirmações bíblicas. Eles não sabem explicar como isso pode acontecer. Como a Bíblia poderia citar algumas afirmações que só foi descoberta depois de anos e anos. Como? Então, meu irmão, o que eles alegam de que esse peixe não existiu, você sabia que a NASA, antes de se aprofundar e conhecer o espaço, a NASA se aprofundou em conhecer as profundezas da Terra, os oceanos, e ela estudou durante muito tempo, e o máximo até hoje que a NASA descobriu do oceano. Então, a NASA afirmou que só foi descoberto 20% do que existe nos oceanos. A última descoberta foi nas Fossas Marianas, que é a maior cratera achada no Oceano Pacífico. São quilômetros e mais quilômetros. A profundeza dela tem uma pressão tão forte que tem que ter equipamentos super modernos e resistentes que ainda não foram construídos, porque a NASA direcionou os investimentos para o espaço. Talvez porque alguns empresários acharam o seguinte: o que vamos descobrir lá? Novos peixes? Não é interessante. Mas o que a NASA queria era descobrir o centro da Terra, o calor que vem de lá, que está mudando todo o ecossistema. Mas não é interesse dos empresários descobrir. Então foram descobertos animais, tipo de tubarão, que ele pesa toneladas. Animais que suportam uma pressão de quilômetros e quilômetros. Então, se o homem só descobriu 20% do oceano, como é que ele pode afirmar que não existe esse grande peixe capaz de engolir um homem? Como é que o homem conseguiu ficar 3 dias
dentro do grande peixe. Meu irmão, é Deus, o que eu estou falando, isso aqui é um livro de fé. Ah, tu está preocupado se existiu esse grande peixe? Tá, então o que você vai dizer do Mar Vermelho? Que a Bíblia afirma que o Mar Vermelho foi aberto para que o povo passasse mais de 1 milhão de pessoas. Quando ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Rapaz, um montão de afirmações de milagres, de fé. Meu irmão, se você não crê em Deus, se não crê que isso aqui é a palavra revelada de Deus que inspirou homens, então, meu irmão, pede para sair. Você não tem que querer que a Bíblia venha se adequar a você, naquilo que você pensa, que você acha. Você tem que se adequar a ela. Se você pegar a Bíblia e jogar ela, preste atenção, se você pegar o livro de Júlio Verne, que escreveu A Volta ao Mundo em 80 Dias, A Viagem no Centro da Terra, se você pegar os livros de Monteiro Lobato, Machado de Assis e jogar dentro de uma prisão, essas pessoas que vão ler esses livros vão adquirir conhecimentos. Mas não vai mudar a vida delas. Só vai adquirir conhecimento. Conhecimento muda, mas dentro de uma prisão. Agora, se tu pegar essa palavra, jogar dentro da prisão, vidas vão ser transformadas. Porque essa palavra tem poder, meu irmão. Augusto Cury, que se autodenomina o maior ateu que já existiu, como te falei, ele é um homem que os livros dele são os mais lidos no mundo, na área de psiquiatria, de terapia. E ele era ateu convicto. E ele foi ler a Bíblia para poder justamente desmascarar que Jesus Cristo não existiu, desmascarar afirmações que a Bíblia ela sempre falou. E sabe o que aconteceu? Ele não chegou nem na metade desse livro. Ele se converteu. Porque essa palavra é poderosa. Gênesis capítulo 1 diz que Deus fez separação da água e da terra. E olha só, e fez separação da luz e das trevas. Deus criou a luz e criou as trevas. Chamou uma de dia e uma de noite. E depois de ter criado a luz, a Bíblia fala que ele criou o sol para governar sobre o dia. Meu irmão, a ciência foi descobrir pouco tempo que a luz é uma força independente do sol. O sol, o astro sol, ele não gera a luz, ele gera o calor. A luz é uma força independente. Ela anda, ela se movimenta. Como explicar isso? A ciência consegue achar essas afirmações, mas não consegue explicar como. Os homens se debruçaram na Bíblia para poder descobrir as correntes marítimas, que há 5.000 anos a Bíblia já falava no livro de Jó, as correntes marítimas e os ventos norte e sul que vagam sobre a Terra. Só descobriram isso depois que criaram o satélite. Então, meu irmão, e outra, como eu te falei, em 2 Reis 14:25, fala que existiu Jonas, filho de Amitai. Jonas profeta, o pai dele profeta. E agora, em Mateus capítulo 12, Jesus vai afirmar. Ele fala para os escribas, os fariseus, os doutores da lei: vocês pedem um sinal, mas o único sinal que darei será o sinal que Jonas deu. Qual foi o sinal que Jonas deu? Ele foi para a cidade de Nínive para confrontar a cidade de Nínive com uma palavra que denunciava o modo que eles agiam, a maneira como eles viviam, e Deus confrontava. Jonas foi confrontar aquelas pessoas e dizer que elas teriam que mudar as atitudes delas para poder elas ter um encontro com Deus. E Jesus falou assim: agora eu, como Jonas, estou aqui confrontando vocês, dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao meu Pai senão por meio de mim. E ele afirmou: assim como Jonas ficou 3 dias, Jesus falando, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, eu, ficarei 3 dias sepultado, morto, mas ressuscitarei. Ele abriu, Jesus confirmou a verdade que está lá no Antigo Testamento, no livro de Jonas. Ele ratificou, Jesus, que Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe.
Então vamos entrar nessa mensagem. Como já falei, Jonas é um grande profeta. E Jonas capítulo 1 começa assim, Deus falando para Jonas: Jonas, levanta-te. Jonas, eis-me aqui, Senhor, firme, forte e operante. Passa a missão, com missão dada, a missão cumprida. Então tá legal, Jonas. Levanta, vai para Nínive, porque a sua malícia, a sua violência, o seu modo de vida, de pecado, chegou até os céus, chegou até a mim. E leva uma palavra de confronto para elas, para Nínive. Sim, Senhor. Então vai para Nínive, vai para a direita. Sim, Senhor. E Jonas foi para a esquerda. Deus manda Jonas para a direita e Jonas vai para a esquerda. A partir do momento que ele toma essa atitude de ir para a esquerda, Deus se calou. Ah, meu irmão, toma cuidado, porque quando Deus se cala, Hebreus 11 diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. Qual o pai que não corrige o seu filho? Se vós não estão sendo corrigidos por mim, já não são filhos, são bastardos. E Deus se calou. E Jonas tomou a direção que ele quis. E você? Que direção você tem tomado? Para onde você está indo? É onde Deus te mandou? Você está fazendo o que Deus te mandou? Pois Jonas tomou a decisão. E agora, a decisão de Jonas vai levar ele a declínios. Porque um abismo estima outro abismo. A Bíblia diz que Jonas se levanta, ele era natural de uma tribo da Galileia, e ele se levanta e desce até Jope, que era uma cidade portuária. E lá ele encontra um navio que é justamente para o lugar que ele queria, Tarsis, que era totalmente ao contrário de Nínive. E quando ele vai perguntar qual era a passagem, o valor da passagem, justamente o que ele tinha. Ele podia ter pensado: oh, Deus está nesse negócio. Eu estou fazendo ao contrário que Deus mandou, mas estou sendo abençoado. As portas estão se abrindo. Assim que você pensa. Você está longe da vontade de Deus, fazendo tudo ao contrário do que Deus te mandou, mas aparentemente está indo tudo bem na tua vida. E você pensa que isso é uma aprovação de Deus. Deus não vai compactuar nunca com a desobediência. E aí ele desce ao porto, entra no navio e vai para Tarsis. Mas quando ele está nesse navio, Deus manda um grande vento. E esse vento é sobrenatural, porque aqueles marinheiros perceberam que não era um vento natural. E acontece, e eles começaram, o barco sacolejar, eles começaram já a aliviar a carga. Sabe o que Joninha foi fazer, meu irmão? Um abismo estima outro abismo. Ele desceu até Jope, entrou no barco, agora ele desceu até o porão. E a Bíblia diz que Jonas foi dormir. Meu irmão, Jonas sabia o que estava acontecendo, já sabia que era um agir de Deus. Só que aquelas pessoas ali estavam correndo risco de vida. Olha o que acontece quando você, meu irmão, desobedece o teu chamado. Quando você desobedece o que Deus te mandou você fazer. Pessoas ao teu redor vão pagar um preço junto com você. A tua família vai pagar um preço. A empresa, teus amigos. Porque onde está um desobediente, ali há consequência. Então, Jonas, ele não se preocupou, porque a partir do momento que um filho de Deus sai do centro da vontade de Deus, meu irmão, ele perde a empatia, ele perde o amor, porque o amor dele para com Deus está sendo agora confrontado, ele está fechando o coração para Deus, quanto mais para as pessoas que estão ao redor dele. Ele vai tomar atitudes que normalmente ele não tomaria. Ele vai ferir muitas pessoas. E ele não está nem aí. E a Bíblia diz que os marinheiros começaram a invocar os seus deuses, cada um invocando os seus deuses, e aí aliviava mais a carga, e cada vez mais que eles tomavam uma atitude, as ondas se levantavam, o vento ficava mais forte, e eles falaram: tem alguma coisa errada, e aí, peraí, tá todo mundo aqui, vamos lá, todo mundo invocando seu Deus, invoca seu Deus, porque eles perceberam que não era uma tempestade comum, havia algo sobrenatural, os deuses estavam agindo segundo a visão, a crença deles. E eles falaram: está faltando alguém aqui, peraí. Quando o capitão desceu e diz que Jonas estava dormindo, e Jonas falou assim:
acorda, dorminhoco. Mas no hebraico, essa palavra, quando ela é traduzida, ela é chamada assim, acorda dormente. Sabe o que é isso? No hebraico significa, dormente é aquele que está com sono profundo, aquele sono despreocupado. A casa está pegando fogo, o mundo está acabando, mas ele estava lá dormindo. E o capitão foi indignado, como é que você pode dormir desse jeito? E aí, vamos tirar a sorte. E tirou a sorte e caiu para Jonas. Aí eles perguntaram, quem você é? De onde que você veio? E ele falou assim, ó, olha aqui que ele vai falar. Eu sou servo do Deus Altíssimo, servo do Deus dos céus. Eu sou, olha o que ele fala, eu sirvo a Deus, eu temo a Deus. Como ele teme a Deus, mas obedece a Deus. Se alguém perguntar para você que está longe dos caminhos de Deus, longe da presença de Deus, você teme a Deus? Ah, eu temo muito a Deus. Você respeita a Deus? Não, eu respeito a Deus. Mas que respeito é esse? Você tem um filho, se você tem um filho e você faz um sacrifício para pagar a escola para ele e você compra material, depois de todo esse sacrifício, e ele só tem que estudar, e chega no final do ano ele é reprovado, porque em vez de estudar ele ficou brincando, e ele fala para você, mas eu te amo, pai, eu te amo. Sabe o que tu vai falar? Não, meu filho, amar com palavras não tem efeito. Você não mostrou na prática que você me ama, você não respeitou nem a mim nem a tua mãe, que nos sacrificamos tanto para poder pagar essa escola para você. Então, ele falou que ele temia a Deus, ele servia ao Deus dos céus que fez a terra, o mar e os ventos. E aqueles homens falam assim, peraí. E ele fala mais, tudo isso está acontecendo porque eu desobedeci a Deus. Ele tinha consciência, e ele falou para aquele marinheiro, tudo está acontecendo porque eu desobedeci a Deus. Me joga no mar e tudo vai se acalmar. Rapaz, aqueles homens pensaram, peraí, deixa eu entender. Nós estávamos servindo a deuses que nós cremos que era Deus. Nós pegamos madeira, árvore, e nós talhamos e fizemos um Deus. Esse é meu Deus. Uns pegaram pedra, talharam e fizeram um Deus. E começaram a servir esse Deus. Você está me dizendo que você serve o Deus que fez as árvores, que nós transformamos em Deus. Você está dizendo que você serve um Deus que criou as pedras, a terra, o mar, os ventos. Você adora o verdadeiro Deus e você está desobedecendo a Ele. Tu tá louco? Vê lá na palavra. Foi isso que eles falaram, você tá louco. E Jonas falou, me joga no mar, me joga. Ele estava depressivo, sabe? Tipo assim, cara, eu não sei. Você vai entender que esse é um filho pirracento. Jonas estava um filho pirracento. E ao mesmo tempo depressivo. Ele tinha oscilação do temperamento dele. Ele falou assim, tá, tudo, eu tô causando esse problema todo, para você se salvar só tem um jeito, me joga no mar que vai acabar olha, ele tinha certeza, se você me jogar no mar, o mar vai acabar os ventos, vai acabar a tempestade. E aqueles homens falaram, não vamos fazer isso, e começaram a remar, tentar de alguma maneira se salvar, e quanto mais eles fizeram isso, mais o mar se revoltou, mais o vento bateu sobre o barco ia a pique. Meu irmão, não tem jeito. Quando você está fora da presença de Deus, enquanto você não entrar na rota certa, no caminho certo, tudo ao redor vai entrar em desacordo. E tudo que você tentar fazer para poder consertar isso, você não vai conseguir. Porque você está na contramão da vontade de Deus. E aqueles homens fizeram, olha o que eles vão fazer. Antes ele perguntou assim, qual é o teu Deus? Quando ele falou, qual é o teu Deus? Essa palavra Deus que eles citaram era um Deus genérico. Tipo, existem vários deuses. Mas agora eles foram orar. Olha, eles foram orar. Senhor, não nos impute esse pecado.
pela desobediência do teu profeta. Que o sangue inocente não recaia sobre nós e temos que jogar ele no mar, porque cremos que essa é a tua vontade, Senhor. Porque tudo isso que está acontecendo, os ventos, a tempestade, é o Senhor. Nos perdoa pelo que vamos fazer. Agora, eles não se dirigiram a Deus como mais um Deus genérico, mas um único e verdadeiro Deus. E pegaram Jonas e jogaram ele no mar. E quando acabaram de jogar o Jonas, a Bíblia diz que o mar ficou parado. Os ventos cessaram, as ondas cessaram. E ficou como um espelho d'água. E isso criou um temor tão grande naqueles homens, que a Bíblia diz que eles fizeram o voto e aliança com Deus. Meu irmão, um profeta está em desobediência. O profeta está sem amor para aquelas vidas iam morrer, ele estava dormindo, não queria nem saber. E agora, meu irmão, esses homens foram transformados. Mas Jonas não pregou para eles. Jonas não ensinou a palavra de Deus para ele. Como assim? Porque a Bíblia diz, meu, que você é carta viva. Deus está em você. E na verdade, quando ele falou que ele serviu ao Deus que fez os céus, a terra, o mar, quando ele apresentou esse Deus, que na verdade ele estava adorando tudo que Deus criou, as árvores, as pedras, e agora estão tendo um contato com Deus que criou todas as coisas. Meu irmão, Jonas, ele citou a palavra, ele falou uma verdade, ele revelou Deus para aqueles homens. Apesar de estar em desobediência, ele era portador de uma verdade. Você, meu irmão, você está tão distante dos caminhos do Senhor, mas muitas vezes Deus tem te usado por misericórdia. Muitas vezes no teu trabalho você cita a palavra de Deus, você cita a verdade, e a palavra por si só, ela é vida. E quem escuta você falando e crê, ela é transformada. Aquela palavra vai ao encontro do coração daquela pessoa, a pessoa ela sente paz, ela consegue alcançar uma libertação. É engraçado, enquanto ela está experimentando das bênçãos que saem da tua boca, você está totalmente ao contrário da vida dela. Você está experimentando angústia, você não tem paz, você tem até prosperidade. Isso dá uma sensação de que está tudo bem. E você sabe que às vezes você tem tanto dinheiro que a única coisa que você tem é dinheiro. Você não consegue dormir direito. Você não consegue... Você disfarça, você vive uma vida de Facebook. Mas só Deus e você sabe o que está acontecendo dentro de você. Porque você está longe do teu chamado. Então o que acontece? Jonas agora desce ao abismo. E um grande peixe vai e engole Jonas. E olha o detalhe. Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe. E ele narra que foram dias terríveis. Mas imagina, suco gástrico ali. Que situação terrível. E diz que um grande peixe se movia. Então ele não ficou no repouso. Ele passou por angústias indescritíveis. Mas Jonas era um filho rebelde, um filho pirracento. A situação estava difícil, a situação estava complicada, estava quase insuportável. Mas ele ficou um dia e não se consertou com Deus. Ficou 2 dias. Ele pensou, eu vou ficar aqui até eu suportar. É o que você tem feito. A tua vida está de cabeça para baixo. Você sabe que muitas coisas que estão acontecendo na tua vida é por causa da tua desobediência, porque você está fora do centro da vontade de Deus, fora do teu chamado. Pessoas estão morrendo porque você não tem se posicionado com o teu chamado. Pessoas estão se perdendo. Famílias estão se destruindo porque você não tem aberto a boca e exalado tudo que Deus colocou dentro de você. Você está vivendo segundo o teu umbigo, a tua própria vida. E você está levando essa vida até onde você pode aguentar. Você sabe que Deus está te tratando, mas você tem resistido a Deus. Só que no 3º dia, Jonas não aguentou. Ele fez uma oração linda, Senhor, tem misericórdia. Ele falou, Senhor, tá legal, eu vou para Nínive. Eu vou para Nínive, Senhor, me tira daqui. E a Bíblia diz que o grande peixe chegou à margem de Nínive e vomitou Jonas.
Jonas ia chegar em Nínive, dentro da obediência, num barco parado num pier, descido, e fazer a obra de Deus. Mas agora, olha um detalhe. No início, Deus falou: levanta-te, Jonas, e vai até Nínive, confronte ela com a minha palavra. Jonas se levantou e foi para o lado esquerdo, foi para o caminho contrário. Só que agora, enquanto ele estava em desobediência, Deus se calou, né? Agora que ele está caído na praia, vomitado, Deus volta a falar com ele. A mesma palavra que ele falou no início. Jonas, levanta-te. Vai agora em Nínive. Entra na cidade e confronta com a minha palavra. Precisava ter chegado a esse ponto. Tu está esperando o quê? Que Deus te vomite? Tu está esperando o quê? Que a mão de Deus venha pesar sobre você? Então o que Jonas fez? Aí tu fala assim, Jonas pregou com amor. Aí o que eu falo? Qual foi o tema da mensagem? Um profeta que pregou com raiva. Um homem que pregou com raiva. E sabe como é que foi a pregação de Jonas? Ele entrou na cidade. Diz a Bíblia que demoraria mais ou menos 3 dias de caminhada para percorrer toda a cidade. Porque Nínive, quem era Nínive? Era uma cidade capital da Síria. Ela foi fundada por Nirote, que era um descendente de Cã, filho de Noé. Era uma das cidades mais antigas e populosas do mundo. E ela é uma cidade que era guerreira. Quando ela atacava um outro país, quando a Síria atacava, ela era muito cruel. Quando ela invadia uma cidade, ela era conhecida pela crueldade, a sua malícia. Havia muitos assassinatos, muita violência na cidade. E alguns historiadores afirmam que eles fiavam estaca nas pessoas e colocavam na beira da praia para dizer: se você vir aqui confrontar nosso modo de viver, assim vai acontecer contigo. Eles eram cruéis. Então, na verdade, meu irmão, Jonas, ele odiava os ninivitas, porque muitas vezes os assírios, ele tomou Israel no mínimo 2 vezes, e depois que invadiu, foi cruel na invasão. Ele impôs tributos altíssimos. Então, Jonas odiava. Jonas queria que aquela raça, aquele povo todo morresse. Por isso que Jonas não queria ir para Nínive. Porque ele vivia dente por dente, olho por olho. E aí o que aconteceu? Olha como é que ele pregou. Entrou na cidade falando assim: em 40 dias, toda a Nínive será destruída. Meu irmão, que pregação é essa? Sem amor, sem misericórdia, sem empatia. Vocês vão ser destruídos. Ele lançou uma sentença. Só que Jonas não esperava. Que quando o Espírito de Deus começa a agir, tocar nos corações, porque o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Jonas ficou 40 dias, subiu no alto do monte e esperou. Ele pediu o iFood, sentou e ficou esperando para ver o espetáculo. Será que vai descer fogo do céu? Como é que Deus vai destruir todos eles? Mas a Bíblia diz que enquanto Jonas ficou os 40 dias, ele pregando essa palavra de terror, a Bíblia diz que toda a cidade foi tocada com aquela palavra e fizeram um jejum. E o rei daquela cidade proclamou um jejum até para os animais, mandou amarrar a boca dos animais para que nem os animais comessem, para que Deus, de alguma maneira, pudesse mudar aquela sentença sobre aquela cidade. E eles começaram a mudar, as atitudes começaram a mudar. Eles começaram em 40 dias, que não fizeram a vida toda, em 40 dias começaram a fazer mudanças de dentro para fora, de coração. E quando Jonas olhou e viu que a cidade não ia ser destruída, sabe qual foi a reação de Jonas? Ele falou assim: estou muito irado, eu quero morrer. Ele falou assim: o que você está falando é correto? Você acha que está certo? Eu estou certo mesmo. Por isso que eu não queria vir aqui. Porque olha o que ele vai dizer: eu conheço o Senhor, tu é um Deus longânimo, cheio de graça e misericórdia, compassivo. Eu sabia
que se essa cidade de alguma maneira se arrependesse, o Senhor ia salvar elas. O Senhor não ia condená-la. E o que eu quero é que elas sejam condenadas. Eu não aceito que eles sejam salvos. Eu não aceito. Engraçado, cara. Quem era Jonas? Jonas foi alcançado pela graça de Deus. Você foi alcançado pela graça de Deus. Quem é você? Quem sou eu para poder dizer quem tem que ser salvo e quem não tem que ser salvo? Quem é você, segundo a tua justiça, dizer que a pessoa não merece? Você merece. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, meu irmão. Todos. Nós não merecemos a graça de Deus. E Jonas, ele queria isso. Foi o que aconteceu quando Jesus mandou o apóstolo João: vai até Samaria, prepara um lugar para mim dormir. E ninguém quis abrir um espaço, ninguém quis ceder um espaço para Jesus dormir. E João veio irado. Só que ele falou para Jesus: Senhor, me autoriza para que eu ore e manda descer fogo do céu e venha destruir toda aquela essa raça de samaritanos. Jesus falou assim: ô são de exterminador do futuro, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Jonas conhecia os atributos de Deus, um Deus amoroso, de graça e misericórdia, longânimo. Ele conhecia o caráter de Deus, mas o caráter de Deus não estava em Jonas. Jonas tinha conhecimento do Deus que ele servia, mas não deixou Deus tratar e se aperfeiçoar nas fraquezas dele. E o que aconteceu? Jonas ficou tão irado porque a cidade não foi destruída que ele andou errante pelo deserto. E aí ele, cansado com aquele sol batendo, e ele tenta fazer uma barraquinha ali para fazer uma sombra, não conseguiu, deitou cansado, esgotado, e Deus, por misericórdia, fez nascer um pé de abóbora. O pé de abóbora, as folhas se estendem, cria uma sombra para ele, e ele sente aquela sombra tão gostoso ali. Ele dormiu profundamente. Ele gostava de dormir, dormiu profundamente, e Deus mandou um verme para destruir aquela planta. E quando amanheceu o dia, o sol bateu na face dele, meu irmão, e ele ficou tonto, e ele tendo uma insolação, ele sacrificou, ficou irado, e ele falou: quero morrer, eu quero morrer. Ele: por que tu tá assim? Deus falou com ele: por que, Jonas, tu quer morrer? Por quê? Olha o que tu fizeste para esse pé de abóbora. O que esse pé de abóbora fez para o Senhor, para o Senhor destruir? Olha que Deus, olha que paciência, meu irmão, que Deus está tendo com Jonas. A paciência que Deus tem com você, comigo. Você, Jonas, você está tendo misericórdia num pé de abóbora. Essa planta que você não plantou, você não regou, você não deu crescimento. Essa planta era minha. Você estava usufruindo da sombra dela, mas ela era minha. E eu dei vida, eu tirei. E você está tendo misericórdia de uma planta. E tu acha que eu não deveria ter misericórdia com essa cidade de Nínive? Essa cidade que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda, que estava tendo atitudes destrutivas, estava longe dos meus caminhos porque não me conhecia, e agora que eu me revelei a eles, manifestei minha graça, meu amor, e foram salvos 120 mil pessoas. Nem Pedro, quando pregou em Pentecoste, ganhou tantas almas como Jonas, e pregou que sermão de raiva. Em 40 dias, essa cidade será destruída. Só que maior que a raiva de Jonas foi a graça de Deus para com essa cidade. Meu irmão, tem vidas sendo destruídas, tem casamentos sendo destruídos, tem parente teu, amigos que estão querendo se matar, tem pessoas que estão com depressão profunda, tem pessoas que você está convivendo com ela está rindo com você, mas ela de noite ela está com um desespero tão grande, e você é portador de uma palavra que produz vida, que transforma vidas. Você tem a paz dentro de você, você tem conhecimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida, e você está se calando, porque você quer viver a tua vida, você quer viver o teu caminho, não o caminho que Deus planejou para você. Você quer viver segundo o teu umbigo, os teus prazeres, satisfazer os teus desejos, e não satisfazer a vontade do teu Criador, aquele que te deu vida. Você nasceu para um propósito aqui na terra, você sabe disso, quer fazer a vontade dele.
Enquanto você não está se posicionando, vidas estão morrendo. A mensagem de Jonas para você é que lembra-te de onde você caiu. Volte, se arrependa, se conserta e volte a andar nos caminhos que Deus determinou e planejou para a tua vida. Você está aqui na terra para ser bênção e para abençoar vidas, não para destruir a tua vida e ficar olhando pessoas sendo destruídas ao teu redor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.